Uma coisa bem interessante quando a gente está vendo sobre subespaços gerados em álgebra linear é a seguinte observação. Que se eu tenho um conjunto de vetores de um espaço vetorial, né, V1, V2 e Vn, e eu tenho um outro vetor W, tal que ele é combinação linear desses vetores aqui desse conjunto, então o espaço gerado por esse conjunto de vetores é o mesmo espaço gerado por esse outro conjunto de vetores. Poxa, mas que estranho, né? Porque aqui eu tenho exatamente um vetor a mais do que aqui. E o espaço gerado por esses dois conjuntos é o mesmo. Como isso é possível? Então vamos lá. Então vamos supor que eu tenho um vetor V pertencente a esse espaço, ao espaço gerado por esse conjunto de vetores aqui. Então V pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores aqui. Então vou escrever V como sendo B1, V1, mais B2, V2, mais Bn, Vn, mais Bw. Tranquilo. Então quer dizer que esse vetor... Só que eu tenho informação sobre W. W é a combinação linear desses vetores aqui. Então eu vou substituir isso aqui, aqui. Então eu tenho B1, V1, mais B2, V2, mais Bn, Vn, mais B vezes o nosso W, que é a combinação linear daqueles vetores lá no início. A1, V1, mais A2, V2, mais AN, Vn. Beleza. Distribuindo aqui. Ou melhor, a gente nem precisaria distribuir para ver que a gente consegue colocar coisas em evidência. Por exemplo, aqui eu vou ter um V1, aqui eu também vou ter um V1, V2 eu vou ter um V2. Então, colocando em evidência, ficaria assim. Ficaria o V1 em evidência, claro. B1 mais BA1 vezes V1 mais B2 mais BA2 vezes V2 mais Bn mais BAN vezes Vn. Ou seja, eu consegui escrever o mesmo vetor V como combinação linear de V1, V2 até Vn, que é exatamente aquele conjunto inicial. Então, V estava sendo escrito como combinação linear desse conjunto aqui, e eu consegui escrever esse vetor como combinação linear desses vetores aqui. Ou seja, o espaço gerado por esse é o mesmo que esse. E a volta também é bem trivial, porque qualquer vetor dessa forma aqui eu consigo acrescentar mais um 0W. Então, se eu pego um vetor daqui, ele pode ser escrito assim, né? O outro lado da demonstração seria assim. Se eu pego agora um vetor daqui, ele pode ser escrito então como sendo um A1, V1, mais A2, V2, mais AN, VN, mais um 0W. Pronto. Escrevi vetores dessa forma aqui, como combinação linear desse aqui. Bacana. Então isso quer dizer pra gente que um espaço pode ser gerado por uma infinidade de vetores, apesar de ele ter um número mínimo de vetores que é preciso, que é necessário, que são necessários para gerar esse espaço. Muito bacana.